Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Que momento, né, amados? Não sei se você percebe, mas tem dia assim que não precisa nem ser louvor novo, louvor que a gente já conhece, né? Parece que pega a gente assim de um jeito que, meu Deus do céu, é ou não é? Hoje foi um dia desses. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de palavras, e hoje tudo que nós estamos pregando nesses dias, nós estamos em uma série que vai falar da nossa vida financeira, e hoje o tema da palavra é oportunidades e armadilhas em dias difíceis. Uma palavra um pouco complexa, mas hoje o Espírito Santo me despertou, era umas 3h40 da manhã, e não consegui dormir mais, fiquei acordado meditando na palavra, e o Senhor foi ministrando outras coisas no meu coração. É de fato e de verdade, amados, que nós, como cristãos, e eu quero que você dê um glória a Deus bem forte por isso, nós somos o povo mais próspero da terra, amém? Amém? Você pode dar um amém com convicção, que você é próspero, e a nossa prosperidade, ela não está ligada ao dinheiro, mas a nossa prosperidade está ligada à nossa vida com o Espírito Santo, amém? A nossa vida com Deus, porque o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida, amém? O Senhor está em primeiro lugar na nossa casa, e é de fato e de verdade que se tem alguém que precisa ser próspero nessa terra, esse alguém é o cristão, justamente porque não é apegado, e o cristão próspero é uma ferramenta muito utilizada nas mãos de Deus. Nós vamos entender o porquê disso. Há um tempo atrás, acho que ano passado, ano retrasado, nós fizemos uma série de mensagens com esse livro aqui, Uma Vida Abençoada. Quem adquiriu esse livro aqui? Uma Vida Abençoada, esse livro do pastor Robert Morris. Nesse primeiro livro, ele vai falar a respeito de Deus estar em primeiro lugar da tua vida, e pelo fato de Deus estar em primeiro lugar na tua vida, tudo muda. E na vida do cristão, isso é primordial. O Senhor, Ele precisa estar na gênese, na premissa dos nossos dias, em tudo, em tudo, em tudo, em todas as áreas, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós carregamos uma bandeira que não é a nossa bandeira, mas é a bandeira do Senhor Jesus, amém? Amém, gente? Então esse livro aqui vai falar muito sobre isso, sobre colocar Deus em primeiro lugar, e de por que Deus está em primeiro lugar. A nossa vida financeira também, o Senhor, Ele ocupa esse em primeiro lugar. Então nós somos abençoados, nós somos pessoas prósperas, e por que dessa prosperidade, dessa bênção? Não é justamente porque o Senhor, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer abençoar pessoas a partir de nós, amém? Então esse primeiro livro ele fala disso, mas existe um segundo livro, que é uma vida mais que abençoada. Esse livro aqui é Uma Vida Abençoada. Existe um segundo livro que diz Uma Vida Mais Que Abençoada, e ele vai falar, eu acredito que ser aquilo que é o nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto fraco. É nesse momento onde o crente tropeça, porque o segundo livro vai falar a respeito de mordomia cristã, vai falar a respeito de administração. E a grande verdade é que para nós como cristãos, o nosso problema não é recurso, mas o maior problema é a administração dele. Sim ou não?
Você pode perceber que na sua vida sobra, graças a Deus por isso. Mas você vira o mês e você não fez nada, você não trouxe um propósito para o seu dinheiro. O seu dinheiro, ele apenas tocou a tua casa, ele apenas tocou os seus prazeres, mas ele não tocou em mais ninguém. E tudo isso tem a ver com uma boa mordomia, uma boa administração. Quando nós consagramos os nossos dízimos, a Bíblia vai dizer que nós estamos consagrando o nosso dinheiro ao Senhor. Nós estamos, a partir de uma 10ª parte, nós estamos consagrando todo, 100% nós estamos consagrando a partir de uma oferta, de uma entrega de 10%. Essa consagração, ela vai gerar proteção sobre a nossa vida financeira. Ela vai gerar esse direcionamento dos céus. Só que para a vida financeira existem duas pernas, e são essas duas pernas que esses livros tratam. A primeira é nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, porque quando o Senhor está em primeiro lugar, Mamon, ele não tem trono, amém? Ele não consegue se estabelecer. E o segundo livro é a administração. Amados, não adianta você ganhar 100 e gastar 200 e querer que o Senhor ainda te abençoe e te prospere. Não existe milagre que vai mudar a tua vida se você não mudar a lógica pela qual você exercita a sua vida. Hoje existe uma gama gigantesca de cristãos que dão um grande mau testemunho, porque gastam mais do que ganham. E não faz muito sentido, presta atenção, não faz muito sentido a gente viver dessa forma. Por quê? Porque a vida cristã, presta atenção, é uma vida equilibrada, amém? Amém, gente? Todo desequilíbrio, ele vai partir de uma carência, de uma desestabilidade, sim ou não? Pessoas desequilibradas, elas precisam de atendimento, sim ou não? E muitas vezes nós não conseguimos visualizar esse desequilíbrio, principalmente na nossa vida financeira. Nós achamos que ser abastados de roupas, de sapatos, de conseguir consumir e consumir, nós achamos que isso é sinônimo de prosperidade, mas não é. Prosperidade não é a quantidade de calçado que você compra, mas é a quantidade de pessoas que o seu dinheiro toca. Amém, gente? Prosperidade não tem a ver com a sua conta bancária gorda, linda ali, um monte de dinheiro, não, mas tem a ver com um propósito que você tem para o seu dinheiro, um propósito bem definido. Então, eu acredito que a grande dificuldade para nós, ela se baseia em um conceito administrativo, e matemática é uma lógica, não é? Sim ou não? 1 mais 1 é 2, e nada muda isso, é uma lógica, Se você for entrar em uma questão de programação de computador ele também trabalha com lógica. É por isso que na programação você vai ver que existem fatores numéricos na sua programação, porque é uma lógica, e em lógica não tem como dar errado. Então, se você é uma pessoa equilibrada financeiramente, se você é uma pessoa que administra muito bem os seus bens, o Senhor, Ele vai te prosperar cada vez mais. Sabe por quê? Porque a quem muito foi dado e muito bem foi administrado, esse a mais será acrescentado. E nós vemos isso no livro de Mateus
capítulo 25, que vai falar da parábola dos talentos. Sim ou não? Aquele que havia ganhado 5 talentos, ele administrou muito bem, e ele ganhou mais 5 talentos, e quando ele foi prestar contas para o seu senhor, ele disse: o Senhor me deu 5 talentos, e eu aqui estou te devolvendo outros 5 talentos. E você conhece a história, e aquele que deu aquele que recebeu 1 talento apenas, ele enterrou o talento dele, ele não multiplicou, ele não fez nada com aquilo. A Bíblia vai dizer que o Senhor arrancou aquele único talento daquele que não multiplicou e entregou aquele que já tinha 10. Então eu quero declarar sobre a sua vida que a sua boa, levanta a mão se você quer receber, a sua boa administração trará para você mais e mais recursos em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Dá um glória a Deus aí. Porque você é um bom administrador. Em Lucas, capítulo 15, nós temos aqui 3 parábolas, eu já ministrei sobre elas aqui, mas eu gostaria de atentar apenas no versículo 8, que vai falar a respeito da parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Então em Lucas capítulo 15, versículo 8, diz assim: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e perdendo uma, ela não acende uma candeia, varre a casa, e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. O que nós podemos aprender a respeito de uma vida equilibrada, a respeito de um posicionamento com essa mulher, com esses 2 versículos que nós aprendemos aqui? Eu queria que você grifasse na sua Bíblia, se você pode, as seguintes palavras: acendeu uma candeia, ou acendeu uma luz, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Amados, a função de Satanás é atrapalhar o nosso testemunho de vida. Porque um testemunho, ele vale mais do que 1000 palavras, já dizia um pensador. Uma boa prática, ela fala mais do que 1000 palavras. Então um posicionamento, uma forma de agir, uma forma de lidar com as coisas, ela vai dizer muito mais quem nós somos, do que a nossa própria fala. Como nós acabamos de dizer aqui, que uma vida desequilibrada, ela vai apresentar muitas carências, muitas faltas. É por isso que uma pessoa desequilibrada, ela vive em extremos. Falando em questões financeiras, ou é uma pessoa que gasta demais, ou é uma pessoa que gasta de menos. Ou é uma pessoa que não pensa no futuro, poupando um pouco de dinheiro. Ou é uma pessoa que gasta tudo e não quer saber de nada. Ou é uma pessoa que guarda tudo e não usufrui das alegrias da vida. Pessoas desequilibradas, elas sempre vão partir de uma carência. E assim como nós temos ministrado aqui, o desequilíbrio é apresentado de diversas formas. E choque você ou não estou aqui para ser nenhum sensacionalista, e me perdoem se você achar isso de mim, mas eu preciso dizer que a sua infidelidade nos dízimos e nas ofertas apresenta um grande desequilíbrio na tua vida, porque não adianta você falar uma coisa e agir de uma outra forma.
Não adianta você dizer que você ama a Deus, que Ele está em primeiro lugar na sua vida, mas no primeiro desafio, na primeira situação onde Ele coloca em xeque a tua postura, você dá um passo para trás e diz: ai, é muito dinheiro para dar para a igreja, é muito dinheiro para dar para o pastor, porque nós não estamos falando de valores. Já falei isso aqui inúmeras vezes, nós estamos falando de um coração, amém? Quem está entendendo, não, glória a Deus. Nós estamos falando de um coração, de um princípio. Quem falou de dízimo não fui eu, não foi um pastor, mas está na Bíblia, é bíblico, é princípio. E isso vai falar de um coração. Amados, essa mulher, ela se encontra, de repente, o momento, a circunstância que ela está vivendo hoje, é a circunstância que nós estamos vivendo. Ela está perdendo dinheiro. Ela perdeu dinheiro. E olha que interessante. Ela tinha 10 moedas, mas perdeu uma. Ela poderia se contentar com as 9 e não dar falta. E muitas vezes eu e você fazemos isso. Nós vemos o ladrão, o gafanhoto roubar a nossa alegria, roubar a nossa vida financeira, e nós achamos que é normal. Ah não, eu ainda tenho algum dinheiro aqui. E depois, de repente, você perde dinheiro em uma situação, você perde dinheiro em outra, você gasta sem pensar, sem pestanejar, pensando circunstancialmente em apenas no seu prazer momentâneo. Olha o desequilíbrio. Eu preciso ser feliz. Qual que é a outra frase que muita gente fala? Como que é? Esqueci. Que é a justificativa para gastar demais. A gente só é feliz uma vez. Como que é outro? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Bota para torar. É a justificativa de quem quer pôr o pé na jaca. Só que aí amanhã você está vivo e a fatura do cartão chegou. E aí? Amados, o índice de inadimplência de cristãos é gigantesco. Não faz sentido os cristãos serem chamados de o povo mais próspero da terra e dever tanto assim. Não tem milagre que sustente o teu posicionamento desenfreado. Mas assim como essa mulher, nós vamos aprender algumas coisas. E a primeira ação dessa mulher, a Bíblia vai dizer que ela acende uma candeia, ela acende uma luz. E a verdade é que nós precisamos de luz para a nossa vida financeira, amém? Às vezes eu particularmente, às vezes eu me embolo. Eu não sei o que fazer, não sei o que investir, não sei como me posicionar diante de algumas coisas. Eu sei que há algum tempo atrás, olha para você ver que interessante, que o dinheiro também é uma questão espiritual. Olha que interessante, eu tinha medo de pegar quantias na minha mão. Por quê? Porque eu tinha problemas e dificuldades com a minha paternidade, então eu não conseguia olhar para o meu futuro. Parece uma loucura o que eu estou te falando, mas quantos de nós já vivemos esse problema? O nosso dinheiro está ligado à nossa vida espiritual. Se nós não estamos bem espiritualmente,
tudo é desordenado na nossa vida, inclusive os nossos gastos, o nosso posicionamento financeiro. Esses dias eu estava conversando com, esses dias não, faz tempo, estava conversando com um jovem, o jovem falou para mim: Fê, eu não sabia que gastar de 20 em 20 no cartão dava 2.000 no final do mês. Vai gastando de 20 em 20, pois é, na hora que chega a fatura é um montante. E tem aqueles que faz o quê? Tem 2.000, aí tem um limite de mais 1.000, aí ele fala o quê? Eu tenho 3.000, aí bota para torar, porque eu tenho 3.000 na conta, não tem 3.000. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com o irmão Adriano, ele estava, amados, eu precisei de luz, essa luz aqui, essa ação que essa mulher tem de acender uma luz, é conhecimento. Se você tem dificuldades financeiras, você precisa de conhecimento, você precisa conversar com alguém que entende, sim ou não? É pensando nisso que nós vamos ter o seminário de finanças, é para te ensinar a administrar, para te ensinar você se posicionar, para te ensinar você pegar uma planilha ali, o Canhada vai trazer para a gente uma planilha, e todo mês você vai anotar naquela planilha tudo certinho, e você vai ficar espantado com o tanto que você gasta com lanche no mês, você vai ficar espantado com o quanto que você gasta com besteira no mês, final do ano dá para você comprar um carro. Ah, mas Deus não me abençoa. Não, você não administra, você não sabe administrar o recurso que o Senhor está te dando. Então essa mulher, ela acende uma luz. Uma vez eu estava conversando com o Adriano, e ele falou: Fê, quanto você ganha? Eu ganho 1.500. Qual que é o seu gasto fixo? É 500. Então quanto que você tem para gastar? 1.500. Lógico que não, Fê. Você tem para gastar 1.500, já foi. Só que essa conta não fechava na minha cabeça. Eu achava que todo mês eu tinha 1.500, mas só de fixo eu tinha 500. Isso quando eu era solteiro. Já viram aquele vídeo da internet? Antes eu era um, aí você comia um lanche. Agora eu sou 2, aí eu e minha esposa. Agora a Manu está comendo um lanche inteiro, gente. Misericórdia da minha vida. Não, pai, eu quero um lanche para mim. Você me quebra, vamos fazer jejum? Vamos jejuar? Vamos jejuar, vamos orar. Então, amados, essa mulher, ela acende uma luz, e não é vergonhoso, presta atenção, aqui nós estamos falando de lógica, amém? Amém, gente? Eu quero que você saia daqui sábio, nessa noite, e próximo final de semana você vai sair mais sábio ainda, em nome de Jesus. Com o conhecimento que você vai adquirir, a sua empresa vai prosperar cada vez mais em nome de Jesus. O Senhor vai te trazer ideias de novas oportunidades, de novas empresas em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Hoje eu estava ali em cima, eu já fiquei assim vibrando, chegou 2 jovens em mim: Fê, a gente está programando de abrir uma empresa, de fazer isso. Eu falei: uau, é isso, é isso, isso é poderoso, isso é lindo. Então essa mulher, ela acende uma luz, ela busca uma direção, ela busca um direcionamento. O que eu preciso fazer? Eu não sei se você, parece bobeiro o que eu vou te falar aqui. Quantos estão participando do curso de cura e libertação? Levanta sua mão bem alto.
Presta atenção no que eu vou te falar. Com todo o conhecimento que você está recebendo, você vai ter um destravar financeiro na tua vida. Você acha que não, mas a sua vida financeira está ligada na sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual está travada a situações do passado, isso reflete na sua vida financeira. Você fica travado lá atrás. Isso você vai viver na pele. Eu vivi na minha pele, irmãos. Quando eu fui curado em questões de paternidade, eu comecei a ver a vida de forma diferente. Por quê? Porque eu comecei a ver um futuro, um apontamento, uma direção. Então, em nome de Jesus, faça como essa mulher, acenda uma luz. Acenda uma luz. Amém? A segunda ação dessa mulher, ela varre a casa. Ela varre a casa. Ela busca um direcionamento. E quando ela começa a varrer a casa, ela começa a descobrir muito lixo escondido. Sim ou não? Quantos de vocês aqui, quando vão fazer aquela faxina, mas sabe aquela faxina bem detalhada? Quantos aqui fazem uma faxina bem detalhada em casa? Quantos aqui encontraram coisas que estavam perdidas há muito tempo? Nossa, eu nem sabia que esse controle existia ainda. Não, chave da moto, pelo amor de Deus. Com a chave nova no bolso, de repente a minha esposa, olha aqui na onde estava a chave velha, aqui ó, faxina. Amados, quando você faz uma faxina, você vai descobrir as desordens, você vai começar a ver aonde o lixo está atrapalhando você, você começa a perceber da onde o mau cheiro está vindo. Não sei se já aconteceu com você, mas você limpa a casa, e aquele mau cheiro não some. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E você vasculha de um lado, vasculha do outro, e nada, você não encontra. E aquele cheiro te incomoda. E você tem duas escolhas: ou fazer vista grossa e se acostumar com aquele cheiro ruim, ou você se posiciona e fala, não, eu vou limpar, eu vou encontrar onde que está esse demônio aqui, eu vou encontrar de onde está vindo esse mau cheiro, eu vou encontrar aonde está sendo fator de destruição. Sabe por quê, meu irmão? A destruição fede. A destruição fede. É por isso que Satanás vem para roubar, matar e destruir. A destruição, ela gera um mau testemunho. É por isso que para Satanás é melhor ter um crente destruído do que ter um crente morto. Porque um crente destruído vai testemunhar muito mais a prol de Satanás do que ter ele morto. Sim ou não? Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Então, depois de acender a luz, varre a casa. Quando você buscar conhecimento, e mais uma vez eu quero reforçar aqui a escola de cura e libertação. Você vai adquirindo conhecimento, e a libertação, amados, ela vem pelo conhecimento. Sim ou não? E conhecereis a verdade, e a verdade. Então, sem conhecimento, você vai continuar sendo escravo da tua vida financeira. Sem conhecimento, você vai continuar sobrevivendo. Sem conhecimento, o seu dinheiro vai apenas tocar o teu lar e a tua casa. Você não vai gerar propósito no teu dinheiro. Nossa, o pastor só está falando de dinheiro. Não, eu estou falando do teu coração. Estou falando da prosperidade da tua vida. Estou falando do testemunho do teu lar, meu irmão. Pouco me importa valores. Eu estou falando de mudança de vida, amém? De uma nova postura.
E depois de varrer, depois de limpar, depois de encontrar, e olha que interessante, essa semana e hoje de manhã foi ministrado a respeito de mapeamento. Quando você vai mapear a terra, quando os espias, eles chegam para mapear a terra, e eles se hospedam em uma casa, na casa de Raabe, é isso? E eles estão ali espionando a terra, vendo se a terra era boa. Sabe, esse varre a casa, é esse mapeamento espiritual que você faz na sua vida. Você fala assim: Deus, porque eu trabalho, eu não sou nenhum vagabundo, mas o dinheiro não sobra. Deus, eu aqui estou me esforçando, eu não tenho gasto nenhum, e o dinheiro não sobra. Parece que as coisas não acontecem. Parece que Satanás, ele sempre dá um jeito de me roubar. Amados, será que só aconteceu comigo isso? O mês que você fala assim: não, esse mês vai sobrar um dinheiro, de repente aparece uma conta de Satanás que você nem lembrava. Sim ou não? Você fala: o Satanás é o inimigo, está se levantando contra mim. E se alegre: não, vai sobrar 100 conto. Eu vou investir na Nubank 100 conto. De repente Satanás se levanta, uma conta atrasada. Você fala: meu Deus. Amados, quando nós escolhemos varrer a casa, a verdade é que nós não seremos mais ludibriados, enganados, porque Satanás, ele te cega, Satanás, ele te faz esquecer dos seus compromissos, Satanás te faz esquecer das suas responsabilidades. Aí o mês que você recebe um dinheiro, que você fala: nossa, esse mês eu estourei, estou top, vou gastar, amor, vai lá, compra aquele vestido que você queria. De repente você fala: meu Deus, o que eu falei? Não era isso? Toca nela agora, Senhor, impede. Porque alguma coisa aparece ali e você não sabe porquê. Amados, isso é sobrevivência. E nós não somos um povo que foi feito para sobreviver. Nós somos um povo que foi feito para viver e comer o melhor dessa terra. Você dá um glória a Deus por isso? Amém, aplauda o Senhor aí. Me ajuda. Só que você precisa de equilíbrio, porque a mordomia vai te ensinar que existe o dia de amanhã, e você precisa estar preparado. Ah, mas eu vou agir pela fé, o Senhor mandou eu dar um passo pela fé. Meu irmão, não tenta Deus não, não tenta Deus não, está feio. A maioria das vezes que o Senhor manda você dar um passo de fé, tem a ver com o avanço da tua vida. Como assim, pastor? Me explica. De repente você está aqui, eu vou usar um exemplo do Guilherme. Guilherme está aqui? Cadê o Guilherme? Guilherme Alves. O Gui, da Calha. Está não? Vou usar o exemplo dele. Quem conhece o Guilherme aqui, da Calha? Todo mundo conhece. Quem já viu o serviço dele? Top, espetacular. Estou até fazendo merchan dele aqui. Moleque íntegro, fiel, dizimista, não falha. Tinha dinheiro na conta, mas tinha um medo violento de investir na própria vida. Ele sempre chegava em mim: pastor, nossa, se eu comprar uma máquina para dobrar calha, se eu não me engano, acho que era 40 mil. Ele tinha esse dinheiro à vista.
E eu falava: Guilherme, para de trabalhar para os outros, o Senhor quer te prosperar, o Senhor quer te abençoar, vai para cima. Não, pastor. E ele ficava, sabe, receoso, com medo. Aí vinha uma unção de ânimo. Acho que ele já conversou com um monte de gente aqui. Aí quando foi esse mês passado, eu chorei, amados, na hora que eu vi. Ele me mandou o vídeo do barracão dele. Olha aqui, pastor, a máquina que eu comprei, o meu barracão aqui. Eu falei: uau, é isso, cara. É isso. Às vezes, amados, pelo desequilíbrio, a gente se coloca numa posição de escravidão. Eu fui feito para trabalhar para os outros. Eu fui feito para só viver dessa forma. Não, meu irmão. Se posiciona, porque o Senhor vai te fazer viver o melhor em nome de Jesus. Ei! Então, acende a luz, varre a casa, busca as desordens, busca o que está errado, o que precisa ser consertado. Sabe, não faz sentido a nossa fala e o nosso posicionamento, meus irmãos. Então precisa haver um conserto. E o terceiro e último ponto é: e procura atentamente. Então ela acende a luz, ela limpa a casa e ela vasculha atentamente, ela é minuciosa. Isso faz parte do mapeamento. Você ser minucioso na sua vida, olhar atentamente. E aqui existe um posicionamento que nós precisamos trazer. Você que é casado, o homem e a mulher precisam estar olhando para o mesmo lugar, porque uma casa dividida não subsiste. Não adianta você ter um homem mão aberta e uma mulher avarenta. Porque na hora que Deus falar assim: meu irmão, faz uma oferta, e ele for consultar a mulher vai falar: não faz isso não, é muito dinheiro. Que foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Só que ali eles combinaram: não, vamos combinar o seguinte. Então, você que é casado, o homem e a mulher precisam estar caminhando no mesmo propósito, na mesma direção, olhando para o mesmo lugar. Em nome de Jesus, uma casa equilibrada, uma casa que não tem brechas, uma casa que o Espírito Santo tem a liberdade para tratar assim o que for ser tratado, para abençoar de todas as formas. Eu me lembro que uma vez o Espírito Santo tinha colocado em meu coração uma oferta para uma determinada pessoa. E eu não sou bobo, eu fui conversar com a minha esposa: amor. E ela falou: o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu tinha um valor no meu coração, mas eu não falei para ela. E ela falou: o Espírito Santo colocou esse valor no meu coração. E era exatamente o valor que Deus tinha colocado no meu coração. Então os dois estão olhando para o mesmo lugar, para o mesmo propósito. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Acende a luz, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. A Bíblia, amados, é um livro que o conceito administrativo é tão importante quanto a espiritualidade. É como se a administração da vida e o posicionamento espiritual, eles caminhassem juntos, tão juntos, que os passos são os mesmos. Um pouco antes do capítulo 15, no capítulo 14, no versículo 28, vai dizer a respeito de uma projeção administrativa.
Para você não ser envergonhado, olha o que a Bíblia vai dizer: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Uma vida destruída gera mau testemunho. Na continuidade, um posicionamento, uma lógica, um posicionamento também administrativo, não de recursos, mas de pessoas. O que vai dizer aqui? Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Isso é administração, meus irmãos. Isso é lógica. Isso é lógica. Vocês percebem que uma vida equilibrada, uma vida bem administrada, ela reflete a nossa vida com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E eu queria que você abrisse agora, em Mateus capítulo 25, o texto que nós recordamos aqui, que é a parábola dos talentos. E eu queria me atentar apenas ao versículo 14 e 15 do capítulo 25. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. Grifa aí na tua Bíblia: de acordo a 1 talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. Amados, isso aqui é tão real, essa entrega aqui, essa capacitação, ou essa entrega a partir de uma capacitação, de uma capacidade. Vocês já pesquisaram, depois vocês dão esse Google aí, a quantidade de pessoas que um dia foram milionárias e hoje estão pobres, porque ganharam na cena, ganharam alguma coisa, ganharam um recurso, e hoje estão pobres. Eu estava pesquisando, eu vi a história de um gari, um cara que voltou a ser gari. Ele ganhou não sei quantos milhões, ele fez a fezinha. Quem aqui faz fezinha? Ô gente, me ajuda aí. Me ajuda aí, fala para o irmão que está falando, me ajuda aí. Essa fezinha aí é fé de menos, hein? Ou quem que já tentou o recurso do gatinho? Do tigrinho. Agora tem o tucano. Eu vi o tucano agora. Ai, meu Deus do céu, gente, isso é ludibriação. Isso é mentira de Satanás, isso é engodo. Você está vivendo um ciclo na tua vida. Você pode ver que você ganha e não vira nada. Você ganha e você não faz nada com aquele dinheiro.
Ah, eu paguei uma conta. Uau, nossa, que evolução na tua vida. Amados, ou da Betgay, né? Teve o da Betgay aí também que arrebanhou um monte de cristão. Ele não era o Messias, mas arrebanhou um monte de gente. Misericórdia. E ferrida a desgraça dos outros. De acordo com a sua capacidade. Grifa isso aí na sua Bíblia. O Senhor, presta atenção. O Senhor, Ele nunca vai te dar o recurso pelo qual você não está preparado para tê-lo. Ele vai te preparar antes. Ele vai te preparar antes. E esse preparo tem a ver com a nossa cura interior. Esse preparo tem a ver com a maturidade. Porque, amados, por exemplo, quando você era criança, que você via o dinheiro na mão, você pensava em guardar? Sim ou não? Meu irmão, era o primeiro bar que batia assim, era paçoquinha e Coca-Cola. Ficava bêbado, tanto tomar Coca-Cola. Ou aquele salgadinho, isoporzinho. Meu Deus, que desse tamanho assim, ó, quelecão. Ha! No final da Champions da rua. Amados, presta atenção. Se você não tem maturidade para administrar grandes, isso é tão real, olha que interessante. A Bíblia vai dizer assim, ó, no versículo 19: depois de muito tempo, capítulo 25 de Mateus, versículo 19: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os 5 talentos, e disse assim: veja, eu ganhei mais 5. O que o Senhor disse para ele? O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Grifa isso aí: você é fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Presta atenção, isso aqui é pedagógico na nossa vida. Se você não é fiel com R$100 para devolver o dízimo de R$10, que seria os 10%, não adianta você orar para Deus te dar 1.000 para você querer devolver 100, porque é mentira, você está se enganando, você não vai devolver. Isso aqui é pedagógico na nossa vida. Por quê? Hoje você reclama porque você ganha pouco, mas é pedagógico. Por quê? Porque o Senhor, Ele está te ensinando a você ser um bom administrador com o pouco que você ganha, a você chegar com o pouco que você ganha e falar: Senhor, eu consagro a Ti o pouco que eu ganho. E o Senhor, Ele está olhando para onde está o teu coração, o seu posicionamento de fidelidade. Isso é pedagógico. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai subir de cargo. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Que você vai subir de cargo, que você vai ser notado na empresa, ou que o Senhor, Ele vai te dar uma ideia, e você vai abrir a sua própria empresa, e você vai ganhar mais recurso. Só que se você não era fiel no pouco, você também não vai ser fiel no muito. Se você é infiel no pouco, você está traindo para você um nível de maldição. Vamos pensar assim, uma maldiçãozinha. 1 Felipe 5,18. Misericórdia. Brincadeira, gente. Agora você está no muito, e você é infiel no muito. Então você está atraindo para você uma maldiçãozona. Então, quando o Senhor, Ele não permite o aumento do seu salário, Ele está te protegendo ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você é infiel no pouco. Como que Ele vai te colocar para viver no muito?
se você já demonstra um mau exemplo, já dá um mau testemunho, com pouco você ganha, imagina se você ganhar muito. Imagina se o Senhor te colocar para ser o presidente de uma grande empresa, meu irmão. Que crente que você será? Aí você vai ser aqueles crentes, sabe que crente que você vai ser? Aqueles que apareceu no rombo do INSS. Ai. Não tem lógica. Quem está entendendo com amor o que eu estou dizendo aqui? Eu não estou falando de valor, mais uma vez, estou falando do teu coração.